E temos aí novo vexame da Globo, que continua a sua tentativa de golpe, primeiro pegando Alexandre de Moraes, depois querem Flávio Dino e Lula. E temos aí o Lula descobrindo infiltrados, bolsonaristas, raiz, e aí gente bolsonarista golpista mesmo, que estava dentro do governo, inclusive numa área bem delicada do governo Lula, mas que agora já estão passando o rodo em todo mundo, tá? Um corre-corre geral em Brasília. Primeiro aí a Rede Globo continua com a sua tentativa de golpe. Agora eles estão mudando o foco. O foco é um diretor do Banco Central, que é quem estava ali investigando o Banco Master, e o foco é atacar o Tribunal de Contas da União, dizendo que o Tribunal de Contas da União está tentando interferir no Banco Central. Aí você vê que a Globo tem muitos interesses ali no caso do Banco Master. E o primeiro interesse ali é que não chegue a Tarcísio de Freitas, ao Cláudio Castro e ao Ibanez Rocha nenhum tipo de investigação. Não pode chegar neles. Aí o segundo, que se cruza os interesses, é que se mantém aí o negócio bilionário para que o maior patrocinador da Globo, que é o André Esteves, ou se não é o maior, é um dos maiores, para que ele lucre alguns bilhões com a liquidação do Banco Master. Então tá todo mundo ali com um olhão. Aí, o que acontece? A Malu Gaspar acusou Alexandre de Moraes de um monte de coisa, Mônica Bergamo também, Eliane Cantanhede também, aí o Merval Pereira e alguns canais de esquerda começaram com a versão de que era o Alexandre quem tinha que provar a inocência e não o contrário, aí ficou aquilo por um tempo, até que a Malu Gaspar recuou e disse que na verdade o Alexandre de Moraes mandou que tudo fosse investigado. Aí o jornalista Eduardo Guimarães falou que o contrato do Alexandre de Moraes aliás, a esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, que aquele contrato que a Malu Gaspar disse que existe, que aquele contrato não está assinado. Aí que se ela não mostrar o contrato assinado, então não existe. Aí não tem como pô, existe contrato no celular do cara, tá, mas estava assinado? Não, então não está assinado. Não estamos falando aqui de golpe de Estado, que o cara não assinou a minuta do golpe, porque o general na hora H falou que não ia dar golpe. Não vou dar o golpe, aí ele não assinou por causa disso, mas tentou dar o golpe, cometeu todo o crime ali, todo o preparativo, que é crime já. Não, estamos falando aqui de um contrato que não foi assinado. Aí você fala, o pior é que a Malu Gaspar não defendeu o contrato depois disso, ela não ficou, não, foi sim. Não, ela começou a atacar por outro lado. Chegou ao ponto que passou vergonha a Malu Gaspar, com essa matéria aqui, que eu vou te mostrar aqui, tá no Instagram, mas também tá lá no Globo, que é Jornal Globo, pressão. A Procuradoria-Geral da República foi acionada no último domingo pelo vereador Guilherme Kittler, de Curitiba, para apurar a atuação do ministro Alexandre de Moraes a favor dos interesses do Banco Master. O Procurador-Geral da República já disse que não tem problema algum, que o Alexandre não cometeu crime algum, que não tem nenhum mínimo indício de crime do Alexandre de Moraes. Mas ela segue falando sobre isso, ela segue falando, caso Master, PGR recebe um novo pedido. Aí você fala, nossa, quem será que pediu? Um vereador do Partido Novo de Curitiba. Qualquer um pode fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, qualquer um. Inclusive, olha, eu sempre falo aqui quando tem crime dos bolsonaristas, o meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, ele faz as denúncias do Ministério Público Federal e muitas vezes demora 1 mês, 2, 3, 5, às vezes mais de um ano, eu volto aqui e falo, deu certo. Já teve gente, bolsonaristas aí, que foram presos graças a essas denúncias. Muitos foram investigados, muitos se deram mal por causa das denúncias. E aí, toda vez que é feita uma denúncia, sai uma notícia? Não, porque qualquer um faz denúncia. Agora, no caso, já tinha sido recusada uma denúncia. Um vereador qualquer, fascista aí, faz outra, e aí sai matéria na capa do Globo. Você falou o quê? Pois bem, tá pegando mal. Por que pegando mal? Porque a Malu Gaspar foi afastada aí, não formalmente talvez, mas ela sumiu da Globo News. Não aparece mais. A Malu Gaspar aparecia na Globo News sempre ali no comecinho da tarde e no final da tarde. Aparecia ali, ficava, aí geralmente no programa da Júlia do Alibe, que ali, eu acho que começa às 6 ou 7 o programa dela, que antes tinha o Trali junto com ela, e aí, nesse programa, a Malu Gaspar sempre falava, e falava muita asneira, muita asneira. Já mostrei aqui a Malu Gaspar falando outras vezes asneiras. Quem segue o Plantão Brasil vai lembrar que eu falo aqui, já alertei sobre quem é essa jornalista aí, que aliás, jornalista não, ativista política de extrema-direita, já alertei muitas vezes que, olha, a informação sai direto do celular do Bolsonaro e vai para a primeira página do Globo, a narrativa que ele quer, ele coloca lá. Isso desde que o Bolsonaro tinha rede social, desde que o Bolsonaro não estava nem domiciliar ainda, estava livre, leve e solto. Eu já falava isso. Às vezes eu falava, eu até adivinhava quem eram as fontes dela. Eu falava, gente, essa nota aqui, essa notícia
foi o Valdemar, tá? O Valdemar é quem mandou ela falar isso aqui. Ó, essa aqui foi o Flávio, tá? Ó, essa aqui foi fulano. Que ficava muito claro para quem analisava ali quem era a fonte, quem queria que aquilo fosse publicado, né? E ela fazia esse papel aí de porta-voz de bandido, como continua fazendo, né? Aí aconteceu que a Globo deu um basta aí na Malu Gaspar. Na Globo News já não aparece mais. Para você ter ideia, esses colunistas aí do Globo, da imprensa, não dá nem para falar que é um jornalista repórter. Por quê? Porque o repórter é aquele que vai lá, fala com uma pessoa, fala com a outra, faz o que se chama de apuração, conversa com um, com o outro, tá. Esses jornalistas da Globo ficam na casa deles, ou viajam, ou sei lá onde, trabalham tudo online. Aí fala por WhatsApp com um bolsonarista, escreve lá uma matéria, coloca um título chamativo para ficar a matéria entre as mais lidas do Globo do dia, né? Que aí, se deu clique para eles, tá bom. Enfim, e acabou. Aí depois, lá de casa, aparece meia horinha lá na Globo News e segue fazendo aí o jogo de politicagem da extrema-direita com um alcance gigantesco, que é um alcance aí que custaria milhões de reais, que é você tá todo dia aí na televisão por meia hora falando asneira, todo dia você tá ali na capa do jornal O Globo. Aí você fala, que